TV Meruca News, o seu canal de notícias e entretenimento. Série O Anticristo, Parte 3. Continuação da Grande Tribulação. Recentemente, muitas teorias circulam na internet apontando Jared Kushner, genro de Donald Trump, como o possível anticristo. Aos 44 anos, ele acumula uma influência política e econômica impressionante, e é exatamente isso que desperta tanta especulação. Mas o que há de verdade nessa história? Nesse vídeo, vamos explorar as principais teorias que ligam o nome de Kushner às profecias bíblicas sobre o anticristo. Vamos analisar o que dizem os textos sagrados, como essas interpretações surgiram e por que tantas pessoas acreditam que ele pode ter um papel profético no fim dos tempos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Muito obrigado pela sua companhia especial. A volta de Kushner e o eco de antigas profecias. No dia 13 de outubro, o mundo parou para acompanhar um novo capítulo na história do Oriente Médio. Israel e o grupo palestino Hamas assinaram um acordo de paz com a mediação dos Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, que é um feito raro depois de meses de conflito na faixa de Gaza. A proposta, idealizada pelo presidente americano Donald Trump e formalizada durante a Cúpula Internacional do Egito, previa um cessar-fogo imediato, a libertação de reféns e prisioneiros e a retirada parcial das tropas israelenses. E, surpreendentemente, a primeira fase foi cumprida. Mas, por trás das negociações, um nome voltou a chamar a atenção: Jared Kushner. O genro de Trump, conhecido por ser o arquiteto dos Acordos de Abraão, reaparece nos bastidores como uma peça-chave da diplomacia que tornou esse novo entendimento possível. Coincidência? Ou algo maior em andamento? O Príncipe da Paz ou algo mais? Nascido em 1981 em Nova Jersey, Jared Kushner tem sido mencionado com frequência nos círculos escatológicos, ou seja, preocupados com os sinais dos fins dos tempos, especialmente entre estudiosos cristãos e judeus, como uma possível figura ligada às profecias apocalípticas. Os detalhes que cercam a sua trajetória chamam a atenção. Olha só, herdeiro de um império imobiliário, Kushner foi o responsável pela compra do famoso prédio 666 da Quinta Avenida em Nova York, um número que para muitos carrega simbolismo bíblico direto. Segundo a própria Bíblia, o inimigo portaria exatamente esse número, sendo reconhecido por ele. Além disso, sua atuação estratégica na geopolítica do Oriente Médio reforça ainda mais as teorias. Há quem acredite que ele possa representar o Príncipe da Paz, descrito em textos apocalípticos, aquele que traria acordos e estabilidade antes de uma grande tribulação, enganando o mundo com a aparência de um semi-messias. Durante o discurso de Donald Trump no Knesset, o parlamento israelense, nesta segunda-feira, dia 13, no segundo mandato de Trump, fez questão de destacar o papel do genro, chamando-o de um dos grandes visionários por trás da paz no Oriente Médio. E é exatamente aí que muitos enxergam um possível cumprimento profético, no momento em que política, fé e mistério começam a se misturar. O homem por trás da paz e das profecias. Casado com Ivanka Trump desde 2009, Jared Kushner ganhou ainda mais destaque quando ela se converteu ao judaísmo para o casamento. O casal tem 3 filhos, Arabella Rose, Joseph Frederick e Theodore James, e mantém uma vida religiosa ativa dentro do judaísmo ortodoxo moderno. Kushner vem de uma família profundamente ligada à fé. Seus avós paternos sobreviveram ao Holocausto e ele foi criado num ambiente judaico tradicional, frequentando escolas religiosas e seguindo práticas como o Shabbat e a alimentação kosher, extremamente tradicionais e importantes ao judaísmo. Agora, em meio à tensão no Oriente Médio e aos recentes conflitos,
entre Israel e o Hamas, o nome de Kushner volta aos holofotes. Mesmo sem ocupar um cargo oficial no segundo mandato de Donald Trump, ele tem desempenhado um papel silencioso, porém decisivo, nas negociações que levaram ao novo acordo de cessar-fogo. Nos bastidores da Casa Branca, Kushner continua a exercer influência. Assim como nos acordos de Abraão, ele parece novamente mover peças importantes no tabuleiro da diplomacia internacional. Coincidência política? Ou algo que as antigas profecias já previam? Jared Kushner se destacou pela primeira vez justamente como o grande arquiteto dos acordos de Abraão, firmados em 2020. Esses acordos foram aqueles que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel e países árabes, como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Marrocos e Sudão, um feito histórico que rompeu décadas de resistência do mundo árabe em reconhecer Israel antes da criação de um Estado palestino. Kushner não parou por aí. Ele fundou o Instituto de Paz dos Acordos de Abraão, com o propósito de fortalecer os laços entre as nações participantes e expandir o pacto para outros países, como a Arábia Saudita. No segundo mandato de Trump, Kushner manteve um perfil discreto, até que a guerra entre Israel e o Hamas reacendeu. Foi então que ele voltou ao centro das negociações ao lado do enviado especial Steve Witkoff. A dupla estabeleceu um centro de comando informal em Miami, de onde coordenavam ligações diretas com autoridades israelenses, líderes árabes e o próprio Trump. Em seguida, viajaram ao Egito para participar das rodadas finais de negociação. De acordo com relatos, Kushner foi o responsável por manter a confiança dos israelenses, mesmo quando as conversas pareciam ruir. E com o novo acordo de paz finalmente assinado, o seu nome volta a ser visto não apenas como um diplomata, mas como o de uma figura enigmática, envolta num simbolismo, influência e profecias. Durante uma entrevista recente, Lamartine Pozzella, líder estudioso de escatologia, assuntos do fim dos tempos, comentou as teorias que cercam Jared Kushner. Apesar das especulações, Pozzella foi direto. Embora o anticristo seja descrito nas escrituras como alguém que trará acordos de paz entre Israel e outras nações, Kushner não apresenta o perfil dessa figura profética. Segundo ele, existem 3 sinais principais que ajudarão a igreja a reconhecer o anticristo quando ele surgir. Primeiro, ele será um líder político influente, capaz de unir governos e selar um grande acordo de paz mundial. Segundo, será extremamente rico, investindo a sua fortuna em causas humanitárias e em projetos alinhados às agendas globais da ONU. E terceiro, exercerá controle sobre a tecnologia, dominando satélites, redes sociais e sistemas de informação, com um poder de alcance global sobre a mente e o comportamento das pessoas. Para Pozzella, essas características ainda não se encaixam totalmente em Kushner, mas o alerta permanece. O cenário mundial já está pronto para alguém que reúna todas essas qualidades. O verdadeiro significado de anticristo. Quando falamos em anticristo, muitos imaginam uma única figura poderosa que surgirá no fim dos tempos. Mas, segundo o Novo Testamento, a história pode ser diferente. O termo grego anticristos aparece pela primeira vez nas cartas de João e, curiosamente, não se refere a um indivíduo específico, mas a um tipo de pessoa ou movimento que se opõe a Cristo e a seus ensinamentos. As epístolas joaninas mencionam muitos anticristos já presentes no mundo, indicando que o termo pode representar uma força coletiva de engano e oposição espiritual, e não apenas um líder único. Ou seja, talvez a figura do anticristo não esteja concentrada em um só homem, mas numa mentalidade, um sistema, uma ideologia que nega a verdade e seduz as nações com promessas de paz e poder. E se for assim, talvez a pergunta não seja mais quem é o anticristo, mas
quanto deles já